Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Que vida? A vida eterna. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a... São mortos ambulantes. São walking dead. São cadáveres ambulantes. Você consegue entender isso? Estão fadados à ruína, à destruição, à corrupção, à morte, à destruição das almas. Você está entendendo, amados? O povo do mundo acha que nós é que somos sem graça. Nós que não somos felizes. Eles é que sabem aproveitar a vida. Eles é que são alegres, felizes, contentes. Nós somos os quadradão, os retrógrados, os ortodoxos, os protestantes, os conservadores, aqueles que não sabem aproveitar a vida. Sim ou não? É assim que o mundano pensa. Então é que você vai evangelizar alguém que ele fala: não, quando eu ficar velhinho eu vou lá, eu quero é curtir a vida. Como se nós não aproveitássemos a vida, como se eles tivessem a vida e nós estivéssemos mortos. Mas é o contrário, gente. Eles estão mortos espiritualmente, nós temos a vida de Deus. E a vida de Deus é quem? Jesus, o Filho de Deus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida de Deus. Eles são mortos vivos. É interessante, uma vez eu vi uma ilustração de um missionário americano, nunca mais esqueci. Uma pessoa sem Jesus de Nazaré é igual um pedaço de um galho que você tira de uma árvore. Nas primeiras horas ele está ali, belo, bonito, contente, não é verdade? Parece que não aconteceu nada. Agora, se você voltar daqui uma semana, o que vai acontecer com aquele galho? Seco, morto, sem vida e fadado à ruína, à corrupção e à destruição. Sim ou não? Assim é o homem sem Deus, desligado da videira verdadeira, da vida de Deus. Ele tem aparência de vida, ele parece que vive, mas ele está fadado a morrer. Nós não, como nós estamos conectados à videira verdadeira, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Quem está conectado aqui à videira verdadeira? Amém. São ramos benditos de Deus, da qual o Senhor vai lá e poda, quer dizer, trabalha na nossa vida, corta o que tiver que cortar na nossa vida, na nossa alma, para que nós possamos dar mais e mais o quê? Frutos para Deus. Amém? A palavra fruto na Bíblia tem 3 significados, gente. É tremendo isso. Frutos do Espírito, primeiro significado. As características e as marcas de Jesus em nós. Segundo significado de fruto é o fruto do arrependimento. Na verdade deveria ser o primeiro, né? Porque sem arrependimento você nunca vai dar os frutos do Espírito. Frutos do Espírito, frutos de arrependimento, ou seja, provas reais de que você tem a vida de Deus, de que você tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, que você tem o Espírito do Cristo ressurreto dentro de você, dando uma nova vida para a sua vida. Amém? Em terceiro lugar, frutos na Bíblia também significa almas, pessoas que você toca, influencia, traz para o reino de Deus, tira do império da morte e conduz ao reino da sua luz. Amém? Quem quer dar fruto para Jesus aqui? Levanta a mão, fala: eu quero dar frutos para Deus. Que frutos são esses? Os 3. Primeiro, fruto de arrependimento. Segundo, frutos do Espírito Santo. E terceiro, frutos de almas, vidas, pessoas para Deus. É isso que Deus quer nos podar, trabalhar, cortar na nossa vida, para que nós possamos dar mais e mais frutos para Deus. Nós que somos os ramos de Deus, que estamos conectados, ligados, inseridos, enxertados na videira de Deus, que é Jesus de Nazaré. Por isso que Jesus fala: sem mim nada podeis. Fala comigo: sem Jesus
eu não poderei fazer nada de valor espiritual. Você está entendendo? Sem Jesus, tudo que você for fazer não tem valor espiritual. Agora, com Jesus, tudo que você for fazer tem valor espiritual. É real, é concreto. Vai ter recompensa, porque foi feito por Ele, para a glória de Deus. Amém? Assim nos convertemos e somos capacitados a confiar em Cristo e a crer em seus ensinamentos. Glória a Deus. Quem crê em Jesus e nos seus ensinamentos? Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Um deles é que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. Fala comigo, a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. Assim quem crê se torna filho de Deus e um cristão. Então não existe cristianismo cristão sem acreditar na palavra de Deus. Você não acredita na Bíblia, acredita que a Bíblia é um livro de histórias, é um livro de lendas, é um livro de contos, é um livro que talvez tenha uma ou outra palavra de Deus, irmão, então você não é cristão, você é tudo menos cristão, porque o cristão acredita que a palavra de Deus é toda ela inspirada por Deus, é a palavra bendita do nosso Senhor. Ela é verdadeira, ela é infalível, nós já vimos, ela é inerrante, amém? Ela é atemporal. O que é atemporal? Hein? Ela não está sujeita ao tempo. Ela é imutável, ela não muda. Ela serve para todos os tempos, por isso também é atemporal. Ela está para além do tempo. Deus trabalha num outro tempo, gente. Presta atenção no que eu estou falando, olha para cá. Deus trabalha, nós vivemos num tempo chamado Cronos, cronológico, que é o tempinho do relógio, minutos, segundos, horas, dias. Deus trabalha num outro tempo, que a Bíblia chama de Kairos. É o tempo de Deus, o modo, o tempo, do jeito de Deus. É diferente do nosso tempo. Deus trabalha com outro relógio, que é o Kairos. Fala comigo. Deus trabalha no Kairos. Eu vivo no Cronos. Por isso que muitas vezes a gente se agonia, né? A gente quer que Deus faça no nosso Cronos, no nosso tempo, daqui a uma semana. Eu preciso em 2 dias. E Deus não trabalha no tempo humano. Ele age e interfere na história e no Cronos humano. Amém? Amém. Mas ele não está sujeito a isso. Ele é atemporal, ele é eterno, ele é imutável. Ele está para além do homem. Ele é transcendente, ou seja, está para além de nós, mas também é imanente, ou seja, está em nós, dentro de nós. Fala comigo, transcendente. Deus está para além do homem. Quando nós falamos de transcendente, nós estamos falando de um Deus que é grande, que é majestoso, que é aquele Deus, né, lá nos céus e na terra. Isso está falando da transcendência de Deus. Mas a Bíblia revela que Deus é transcendente também. Mas Ele também é imanente. Fala comigo, imanente. Imanente significa que Ele faz morada em nós. Através do Espírito Santo, Deus vem e mora no crente. Habita dentro de nós. Isso é uma coisa tremenda, gente, que só o Deus cristão tem. Os deuses das outras religiões não têm a imanência. Tem a transcendência, né? Os deuses do Olimpo, por exemplo, os deuses da Grécia, né? Estavam lá no Monte Olimpo, né? Interagiam com os homens, mas estavam para além da humanidade, transcendente. Alá, por exemplo, o Deus dos islâmicos, está para lá, Criador, né? Precisa ser adorado, está lá, transcendente, mas não é imanente. Não se faz homem, não habita entre nós, não encarna na forma humana, não habita dentro dos islâmicos, não é um Deus pessoal. O Deus do Islã,
é um Deus transcendente, mas não imanente, muito menos pessoal. Ele não interage com o homem. O islâmico, ele acredita que o Deus dele precisa e merece a todo custo ser adorado, mas ele não se comunica com o homem. Ele criou os céus e a terra, criou o universo como se fosse um grande relojoeiro, que criou o seu relógio com mecanismos próprios, com princípios autônomos, todo o universo, e que agora só precisa ser adorado, mas não se relaciona conosco. Agora, o Deus da Bíblia é um Deus imanente. Amém? Ele é um Deus pessoal, é um Deus que se relaciona, é um Deus que quer caminhar conosco, quer falar conosco, quer ministrar o nosso coração. Que por mais que a gente não o veja com os olhos da carne, nós podemos senti-lo com o nosso coração, no nosso espírito. Podemos ouvir a sua voz. Sim ou não? Podemos crer que ele é real. Podemos ver os seus milagres. Podemos ver o seu agir. Sim ou não? Quem já viu algum milagre aqui? Levanta a mão. Quem já viu coisas sobrenaturais? Levanta a mão. Gente, eu já vi cada coisa que você nem imagina. Coisas extraordinárias. O cara ganhar 10 centímetros de perna na minha frente. Paralítico levantar. Dente de ouro já vi. Morto ressuscitar. Cego enxergar. Surdo ouvir. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus transcendente, mas também imanente, que está em nós, que mora em nós, que habita em nós. Coisas tremendas, tremendas. Amém? Nós cristãos crescemos na graça ao ler e estudar a Bíblia. Quem quer crescer na graça, que levanta a mão? Fala assim: eu quero crescer na graça. Cada vez mais percebemos que as Escrituras são pela fé e pela razão, aceitamos as verdades bíblicas a respeito de Deus, da humanidade, do pecado, do Salvador. O Espírito Santo usa dessas provas infalíveis para levar pecadores a Cristo e abrir os seus olhos para crer em tudo o que os profetas disseram. Amém? Você acredita nas profecias? Amém. Você acredita no Apocalipse? Amém. Você acredita em Daniel? Amém. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de... Quem crê no nome do Filho de Deus? Amém. Amém? Você crê em Jesus, você é cristão, você é seguidor de Jesus. Então aqui está, enriquecendo o vocabulário, né? Inspiração plenária, inspiração verbal. A inspiração plenária no sentido de ser pleno, de ser completo. Amém? Inspiração verbal significa que Deus capacitou os seus profetas e os inspirou a falarem da parte de Deus. Amém? Tremendo ali, quando você lê Isaías, tanto detalhe de Jesus, uma coisa extraordinária. Uma coisa extraordinária. Abra comigo lá Isaías 53. Para nós encerrarmos aqui. Isaías. Olha só que tremendo. Quantos detalhes acerca de Jesus. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Quem é o braço do Senhor, gente? Jesus. Porque foi subindo com um renovo. Um outro nome de Jesus. Renovo de Deus. 53, 1, 2 agora. 53, 2. Porque foi subindo com um renovo perante ele como uma raiz de uma terra seca. Terra seca aqui fala da humanidade perdida, corrompida, sem vida. E Jesus veio no meio da humanidade como um renovo de Deus para cada um de nós.
Amém? Ele é um renovo na sua vida? Amém. Ele te renovou? Amém. Ele te regenerou? Ele te deu uma nova vida, te fez de novo, por isso você é novo nascido. Nascido de novo. Está aqui, ó, 650 anos antes de Jesus. Há 2.700 anos atrás. Falando acerca do Messias prometido. E agora ele começa a dizer, não tinha aparência nem formosura. Às vezes você olha para os quadros aí, né? Pintados da Renascença, aquele Jesus lindo, olho azul, bonito, cabeludo, loiro. Irmão, a Bíblia está dizendo que Jesus não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Jesus não era um cara lindo, vistoso, bonitão. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Foi ou não, gente? Perseguido, cuspido, escarrado, ofendido, difamado, perseguido. Rejeitado entre os homens, homem de dores. Será que Jesus sofreu? Sim ou não? Basta ver ali a Via Cruzes, né? A paixão de Cristo. Assiste o filme A Paixão de Cristo, você vai ver homem de dores e que sabe o que é padecer. Gente, se você comparar o teu sofrimento com o sofrimento de Jesus, você vai olhar para você e vai falar, isso aqui não é nada. Sim ou não? E é interessante que Hebreus fala assim, que Jesus aprendeu por aquilo que padeceu. Ele aprendeu a obedecer através do sofrimento. Olha que interessante, gente. Será que nós aprendemos preciosas lições quando estamos sofrendo? Quando estamos com dor? Quando estamos em dificuldade? Quais são as lições que Jesus quer nos ensinar? Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, se fez homem, habitou entre nós e aprendeu por aquilo que sofreu. Por que é tão difícil a gente aprender em meio ao sofrimento, a dor e a dificuldade? Vocês estão entendendo, amados? E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Sim ou não, irmão? Boa parte da tua vida, você fez caso de Jesus? Sim ou não? Uma boa parte não. Não é verdade? Até te converter. Você menosprezou, você desprezou, você não está nem aí. Tem gente que até hoje está fazendo isso. Mesmo dentro das igrejas. Diz que é crente, mas vive como se Jesus nunca houvesse existido. Desprezando ele, sua obra, tudo aquilo que Jesus fez por ele. Você está me entendendo, irmão? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas, olha que tremendo, todas as doenças de toda a humanidade, de todos os tempos, foram lançados sobre o corpo de... Vocês tentam imaginar como é que ficou o corpo de Jesus, gente? Recebendo todas as doenças, todas as maldições, todas as dores, de todos os seres humanos, de todas as épocas e de todos os tempos. A Bíblia diz que foram lançados sobre Jesus na cruz do Calvário. Vocês estão vendo como é grande as coisas acerca de Jesus? E às vezes a gente não para e não pensa, ou não entende, não compreende o que Jesus teve que sofrer para que eu e você pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi moído, né, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre, aqui fala de transpassado, ou seja, ferido, chicoteado, marcado, foi moído, castigado, pisado, para que eu e você fôssemos sarados.
4 verbos aqui, ó. Transpassado, moído, castigado e pisado, para que eu e você fôssemos sarados. Será que você vive hoje como um sarado de Deus? Amém. Irmão? E tem gente ainda remoendo no passado. Tem gente ainda remoendo nas feridas, lambendo as feridas do passado, sendo que ele já foi sarado. Jesus teve que passar por esses 4 processos: transpassado, moído, castigado e Isso aqui dá um sermão tremendo. Deus acabou de dar, para que eu e você fôssemos sarados. O preço da sua cura. São esses 4 verbos acerca de Jesus. Coisa tremenda. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, sim ou não? Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Olha que tremendo. Cair sobre ele a iniquidade de todos. Fala. Iniquidade, mesma coisa que pecado? Sim, é um outro nome acerca de pecado. Iniquidade, injustiça, transgressão, pecado, é a mesma coisa. Tá? São palavras diferentes para o mesmo conceito. Iníquo significa aquele que vive sem lei, ou que quebra a lei de Deus, que é a mesma coisa que ímpio, impiedade, entendeu? Que é o iníquo, iniquidade, tá? Que é o pecador, que é o transgressor. O que é o transgressor? Alguém que transgride, passa por cima da lei de Deus. Você está me entendendo? São palavras equivalentes, tá bom? Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Hoje, qualquer coisa que faz com a gente já quer meter a boca nos outros. Sim ou não? Olha como é que Jesus reagia. Não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Vamos pular aqui para o finalzinho. Vamos ler o 10 aqui até o final. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo... Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas... Olha que coisa tremenda. Eu quero isso para a minha vida, gente. A prosperidade do Senhor nas minhas mãos. Quem quer isso para a tua vida? Estava sobre Jesus. E se nós estamos em Cristo, nova criatura, alinhados com o céu, com a vontade de Deus, essa promessa também é para nós. Amém? Sim ou não? Porque tudo que é de Jesus, toda herança de Jesus, nós somos co-herdeiros com Cristo. Tudo que é de Jesus por direito também é meu. Porque ele é meu irmão mais velho. Sim ou não? A Bíblia diz em Romanos 8, nós somos co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém? Olha que coisa tremenda. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Quem quer essa promessa para a sua vida? Amém. Ou seja, tudo aquilo que Deus arquitetou, desenhou, projetou, sonhou, vai se realizar na sua vida. Vai prosperar na tua vida. Porque você está em Cristo. É uma coisa tremenda isso. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele verá o fruto do penoso trabalho, quer dizer, ele vai olhar aquela multidão de santos redimidos, salvos, restaurados, e vai dizer: valeu a pena. Amém? Valeu a pena eu ter sofrido tudo aquilo, por causa dessa geração, por causa dessa multidão de eleitos, filhos de Deus, lavados com sangue de cordeiro imolado.
Coisa tremenda, gente. Imagina quando Jesus abriu os portais do céu e vê aquela multidão entrando. Ele vai dizer, valeu a pena. O fruto do seu penoso trabalho. Gente, a palavra de Deus é extraordinária, não é verdade? Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, que são os pecadores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Olha que tremendo. Ainda foi advogado de pecador, intercessor dos transgressores. De você e de mim. Nós temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os Cristo Jesus, homem. Por isso que ele é conhecido nos evangelhos como Filho do Homem. Esse nome, essa nomenclatura de Jesus, ela tem um significado. Filho do Homem, por quê? Porque ele se identificou com o homem, se identificou com a humanidade. Ele se fez homem e habitou entre nós. Por isso ele é o nosso representante, por isso ele é o nosso sacerdote, por isso ele é o nosso advogado, está sentado à direita de Deus Pai. Toda vez que o diabo vem acusar eu e você diante de Deus, nós temos um advogado lá para defender a nossa causa, e um advogado que nunca perdeu uma causa. Pensa no cara bom. Você tem o melhor advogado desse universo. É Jesus Cristo, o intercessor dos transgressores. Tremendo, né? Tudo descrito detalhadamente da vida e obra de Jesus, passado, presente e até o futuro, descrito em Isaías 53. Eu te pergunto, a Bíblia é um livro comum, normal, qualquer? É um livro de lendas, de história, de contos, de fadas, de mentiras, de mitologia? A Bíblia é a palavra bendita do nosso Deus. Amém? Fala comigo. Eu creio nas Sagradas Escrituras. Só a Escritura. Somente as Escrituras. Palavra bendita de Deus. Eu creio na Bíblia. Que a Bíblia foi escrita por santos homens de Deus, que falaram, escreveram e transcreveram as palavras benditas do nosso Deus, inspiradas por Deus. A Bíblia é atemporal, imutável, infalível, inerrante, poderosa, viva e eficaz. A Bíblia é a palavra de Deus. A autoridade máxima na minha vida. Minha regra de fé e de conduta. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da Tua bendita palavra de Isaías 53, onde nós vimos, ó Deus, tudo aquilo que Jesus fez por amor de cada um de nós. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Antigo Testamento, pelo Velho Testamento. Obrigado que o Senhor não nos deu apenas um testamento, mas dois, o Velho Testamento e o Novo Testamento, firmado pelo sangue de Jesus, o sangue que foi derramado no Calvário por amor e por nós pecadores foi derramado, Deus, e por esse sangue nós fomos purificados, lavados, regenerados pela Tua palavra, restaurados, vivificados pelo poder do Senhor, pelo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Que esse poder tremendo opere na nossa vida, no nosso coração, na nossa história, Pai, que a palavra bendita do nosso Deus habite ricamente no nosso coração, esteja no nosso coração, mas também na nossa boca. Possamos ser Bíblias vivas do Senhor todos os dias. Possamos amar a Tua palavra, mergulhar na Tua palavra, sermos encharcados com a Tua palavra,